Boa noite, bem-vindos. Espero que me consigam ver e ouvir para mais um webinar aqui da MasterD. Meu nome é Fernando Belo, sou o vosso tutor de informática. Espero que me estejam a conseguir ver e ouvir em boas condições para podermos realizar mais este webinar. Hoje, sobre scanners, vamos falar um bocadinho sobre este componente, este periférico que ainda continua a ser um periférico bastante utilizado no nosso dia a dia. Então, o scanner não é mais do que um aparelho de leitura óptica, e esse aparelho de leitura óptica vai permitir converter imagens, textos, ilustrações, fotos num formato digital, ou seja, algo que esteja escrito em papel, algo que esteja impresso em papel, num formato digital, inclusive é que poderá depois ser manipulado no computador. Por exemplo, podemos passar uma capa de um livro, uma fotografia, um texto para o nosso computador e depois manipular esse resultado, trabalhando, editando, melhorando a sua qualidade, inclusive no caso das fotografias, para podermos depois apresentar o resultado final. Em relação aos tipos de scanners, existem vários tipos de scanners. O mais conhecido é o scanner de secretária, portanto aquele que também é mais utilizado, e hoje em dia também o scanner embutido nos dispositivos multifunções, que normalmente englobam scanner e impressora, e aquilo que já também é muito comum, os scanners de mão, que são essencialmente scanners que permitem, através de uma pistola, fazer a leitura de determinado componente ou conteúdo, e os muito utilizados também scanners de leitores de códigos de barras, que vamos vendo sempre nos supermercados, etc., que nos permitem ler os códigos de barras. Então, vamos aqui só tirar, e depois já voltamos ali àquela apresentação. Vou pôr aqui um vídeo no YouTube a correr, que é um vídeo que mostra o funcionamento do scanner. Ele não tem assim uma qualidade transcendental, mas permite ver-nos, e todos os scanners se baseiam num princípio de reflexão da luz. Portanto, isto consiste em posicionar a imagem, tal e qual como está aí no vosso ecrã, de forma a que a luz vá iluminar essa imagem. Depois da luz iluminar a imagem, um sensor capta a luz refletida pela figura, formando a imagem digital. Normalmente os scanners usam uma lâmpada, os mais simples usam uma lâmpada fluorescente para iluminar a imagem, e os mais sofisticados acabam por usar lâmpadas do tipo de cátodo frio. Outro fator determinante para a qualidade de imagem é o sensor. Portanto, existem vários tipos de sensores, e aquilo que estamos a ver é a luz a passar e o sensor a captar a imagem. Já vamos ver mais em detalhe o interior. Existem vários tipos de sensor, por exemplo, e aqui temos, vamos agora ver em esquema, salvo erro, exatamente, estamos a ver ali a folha, digamos assim, e ali temos o componente eletrónico e o sensor, e depois a projeção da luz que vai ser efetuada nesse sensor, e a luz vai incidir na imagem e vai ser digitalizada. Os tipos de sensor, então, num scanner de tambor, que são scanners muito sofisticados e muito caros, são os Photo Multiplier Tubes, ou PMT. Normalmente a imagem é posta num cilindro de vidro. Esse cilindro de vidro gira em alta velocidade à volta do sensor, divide a luz em três feixes, o chamado RGB, que também vamos ver aí no nosso vídeo que está a passar, e esses três feixes vão passar por filtros, gerando a imagem digitalizada.
Normalmente, devido a serem muito complexos, os scanners de tambor só são mesmo utilizados em aplicações profissionais. Aí está a ser desmontado o scanner nos seus mais diferentes componentes e vai ser mostrado em corte como é que ele funciona. Portanto, há ali uma incidência da luz, a tal difração da luz nas várias cores, e depois da luz ser refletida, volta a entrar, e este processo de luminosidade, digamos, da projeção da luz sobre o papel vai ser captado pela lente, e a lente, por sua vez, vai enviar a imagem ali ao sensor, e o sensor vai converter essa luz que a câmara vai enviar, que ali a lente vai enviar, perdão, não é a câmara, a lente vai enviar, e vai convertê-lo em imagem digital. Além do PMT, que é o tal sensor para os scanners de tubo, existem também os CCDs, os Charge Coupled Devices, que são aqueles que estamos a ver na imagem, dos scanners domésticos, scanners de secretária, e normalmente possuem vários sensores CCD organizados em linha reta. Além disso, também existem sensores de LEDs infravermelhos e também de LEDs vermelhos, azuis e verdes que produzem luz branca, substituindo espelhos e lentes usados nos tais de sensor CCD, que são os Contact Image Sensor, os CIS. Mas a qualidade da imagem digitalizada não será tão boa num Contact Image Sensor como será num Charge Coupled Device, um CCD, que vai usar vários sensores organizados em linha reta. O que é o CCD? O CCD é um tipo de sensor, Cristiano. É um tipo de sensor que é aquilo que estávamos a ver na imagem, que é onde a luz vai ser projetada. Eu vou aqui puxar um bocadinho o vídeo atrás. Onde é que ele está? É o sensor, está aqui, o CCD, que recebe a projeção da luz da imagem. Ora, onde é que ele... Aqui está. Recebe aqui a projeção da luz da imagem e vai, por carga, portanto, da luz, vai digitalizar, vai transformar a luz refletida em sinais elétricos, e esses sinais elétricos vão ser convertidos em bits através de um circuito que chamamos de conversor analógico digital, e esse scanner, como possui vários sensores CCD organizados em linha reta, vai poder depois transformar em bits, em impulsos elétricos, e gerar a imagem digital. O CCD significa exatamente Charge Coupled Device. Ora, vou puxar aqui o vídeo atrás para ir ilustrando o que vou dizendo. Importante num scanner é a resolução. Vou pôr aqui o vídeo só a correr. É a resolução do scanner que vai definir o contraste e a riqueza da imagem, portanto, a capacidade. Essa medição da resolução é feita em dot per inch, ou seja, pontos por polegada, DPI, e quanto maior for o valor de DPI, mais detalhada vai ser a imagem que vamos conseguir escanear. Os scanners mais simples normalmente têm uma resolução de 300 por 300, mas depois vão subindo e vão melhorando de imagem, sendo que, por exemplo, 600 dpi já é uma resolução bastante boa. A cabeça do scanner vai funcionar numa estrutura que vai deslizar nos carris, então, para digitalizar toda a imagem. Porquê? Porque se a cabeça estivesse fixa,
só conseguiríamos digitalizar uma única linha dessa figura. Então, à medida que a cabeça vai deslizando, ele vai fazendo a digitalização. Uma resolução ótima, por exemplo, 600 por 1200 dpi, já é muito boa. Outro conteúdo importante também nos scanners é a interpolação. A interpolação, que tem a ver com os scanners e os sensores CCD, normalmente têm uma resolução óptica de 600 por 1200 e há scanners que trabalham com 2400, 4800, 9600 dpi e mais. Isto é possível graças à interpolação, que é uma técnica, normalmente uma técnica que não é mais que um software presente no chip do scanner e que aumenta a resolução. A resolução é chamada de resolução interpolada e o que o software que faz essa interpolação faz é criar novos pontos, melhorar a imagem, criando novos pontos entre os pixels que são obtidos na resolução original. Esta técnica não é tão precisa como a resolução óptica, mas vai melhorar a imagem. Às vezes não resulta, porque o scanner, ao fazer o cálculo dos novos pontos, dos novos pixels naquilo que consegue ver, pode falhar. O Photoshop também usa esta técnica de interpolação para melhoramento de imagem. Outro conteúdo muito importante também é a profundidade de cor. A profundidade de cor tem a ver com a distinção das cores e, por exemplo, os primeiros scanners só trabalhavam em tons de cinza. Hoje em dia, a maior parte dos scanners trabalham em True Color ou superior e a profundidade de cor acaba por ser de milhões de cores para o trabalho. Ligações. Temos ligações, as primeiras por porta paralela, que já caíram em desuso, as portas LPT, também por porta série, por SCP, todas estas já caíram em desuso e hoje em dia o USB é a porta que domina a ligação dos scanners cada vez mais. Vamos aqui só usar esta apresentação para fazer um resumo daquilo que já disse. Então, num scanner, os dados mais importantes estão aí, são a profundidade de cores ou a profundidade de bits e a resolução, que já expliquei. Ambos vão ter a ver com a forma como a cor e as sombras, os sombreados e os contrastes são trabalhados. Profundidade de cor é o número de bits, então, sobre a imagem que o scanner vai digitalizar em cada pixel. E existem, por exemplo, o True Color, que tem a ver com 24 bits, ou seja, 256 por 256 por 256, o que significa que são 256 tons de verde, vermelho e azul, e isso vai fazer os tais True Color. Quanto maior for a profundidade, como eu já disse, maior o número de cores que o scanner vai identificar, e também maior será a flexibilidade e o brilho e o trabalho com brilho e contraste. Scanners de 30 bits podem trabalhar com 1 bilhão de cores. Resolução é medida em pontos por polegada, como eu também já tinha dito, e o tipo do USB interfere com a velocidade a que o scanner comunica com o computador. Luís, não interfere com o processo do scanner em si. Interfere com a velocidade com que o scanner comunica com o computador. Então, os pontos por polegada, quanto mais pontos por polegada, maior a resolução, mais detalhe nas imagens obtidas. Aqui, antes do processo de digitalização, devemos definir qual é a resolução que queremos usar nessa digitalização, e há vários tipos de digitalização: rascunho, esboço, normal, cor melhorada, fotografia, True Color, etc.
No caso de fotografias coloridas serão necessário um maior número de pixels e a qualidade será maior. Também o tal interpolamento que vai aqui trabalhar em termos de melhoramento da qualidade da imagem, interpolação, aquilo que falámos, não depende apenas do DPI, mas também da qualidade dos componentes, como a lente, a luminosidade, a capacidade de emitir luz do nosso scanner. Outros aspectos a considerar: a velocidade, pode ser 20 segundos por página, que é o valor mínimo recomendado, mas hoje em dia já são mais rápidos do que estes 20 segundos por página. Negativos, também podemos digitalizar negativos ou slides. Para algumas pessoas este termo slide já é uma coisa quase que não existe, porque nunca se confrontaram com eles, mas é possível. Os negativos contêm mais detalhes do que as fotos e podemos digitalizá-los até 3000 dpi e depois ampliá-los para obter resultados melhorados. Normalmente os scanners também incluem um software de digitalização, isso aí a marca, cada uma tem o seu, e a interface normalmente é USB, tanto num PC como num Mac. Também existem scanners de rede, que trabalham com placa de rede, mas são muito caros e só mesmo numa empresa é que se justifica, uma empresa que tenha bastante utilidade para eles. Normalmente, a área de captura padrão é a partir do padrão Letter, que é 2159 por 27,9, que é um bocadinho menor do que o A4. E é isto que tinha para vos trazer hoje sobre scanners. Não sei se têm alguma questão que queiram colocar. Não há muito mais a falar, a explicar sobre o que é um scanner e como é que funciona. Espero que tenham gostado e se tiverem alguma dúvida, por favor, coloquem no chat. Obrigado eu por terem assistido, Christian e os restantes colegas. Se não tiverem mais nenhuma dúvida, desejo-vos um bom feriado. Até quinta-feira. Quinta-feira cá estarei com mais um tema diferente para mais um webinar. Um forte abraço a todos e não se esqueçam de colocar todas as dúvidas que tiverem no vosso campus. CCD, já expliquei há pouco, Paulino, mas repito novamente, o CCD é um tipo de sensor que funciona em quase todos os scanners de secretária domésticos e que significa Charge Coupled Device. É aquilo que mostrei no vídeo, que está aqui o sensor, aqui, este sensor que recebe a luz e depois converte tudo em bits e em sinais elétricos para criar a imagem digital. Muito obrigado boa noite, um abraço a todos, saúde, cuidem-se e até quinta-feira. Bom feriado.